Então, conforme prometi, vamos fazer uns exercícios aí sobre trabalho. E aí, com esses exercícios que a gente fizer, vocês vão conseguir dar continuidade lá para fazer os exercícios da lista. Então, vamos lá. Ó. O gráfico a seguir mostra a intensidade F da força resultante horizontal que atua na mesma direção do movimento de um corpo. Gente, tem que saber ler o problema, porque ele já facilita muita coisa para a gente. Várias coisas que ele disse aqui, ó. Da força resultante horizontal. Isso é ótimo, porque ela não está fazendo nenhum ângulo com o movimento. Então eu não preciso me preocupar com aquele cosseno. E está falando que ela atua na mesma direção do movimento. Então ela está reforçando essa ideia aí. Não preciso me preocupar com o cosseno. Trabalho para mim vai ser só força vezes distância. Só que aí ele me deu o gráfico. E aí, quando eu olho para o gráfico, eu vejo que essa força ela não é constante. A força é a linha em vermelho. Perceba que à medida que eu vou empurrando o bloco, porque essa situação é a seguinte, eu tenho aqui um bloco e eu estou empurrando esse bloco com a força. Então, o problema ele falou que essa força é na mesma direção do bloco. Só que perceba pelo gráfico o que está acontecendo. À medida que eu vou andando com o bloco, olha que a força não está horizontal, não está uma reta horizontal. Ela está uma reta decrescente. Então essa força está diminuindo. Então eu começo a empurrar o bloco com uma força grande, de 10 newtons, e quando o bloco, por exemplo, está ali com 4 metros, eu desloquei ele 4 metros, minha força é zero. E depois de 4 metros, a força fica negativa. Quer dizer que eu começo a segurar o bloco. Isso é como se você tivesse, né, no início, empurrando um carro, faz muita força, o carro começa a se mover, seria os 10 newtons. Aí, à medida que você vai empurrando o carro começa a ganhar velocidade, você vai cada vez empurrando menos, ou seja, você vai diminuindo a sua força. Depois que ele andou 4 metros, já está perto da hora que você quer parar. Aí você já tira a sua força, não faz mais força, e depois começa a segurar o carro, senão ele vai bater no poste, no muro ou no outro carro que está ali na frente. E aí quando ele anda 10 metros, você está fazendo uma força de menos 15 newton para segurar esse carro. Então esse gráfico está dizendo isso para a gente, que essa força não é constante. E aí você fala, mas se a força não é constante, como que eu aplico isso? Ó, F vezes distância. Esse é o problema. Isso aqui só vale quando a força é constante, para julgar ela aqui. Nesse caso do gráfico, a força no início é 10, depois passa a ser 0 quando eu andei 4 metros, depois passa a ser menos 15 quando eu andei 10 metros. Então não dá para... Qual força que eu vou escolher? A de 10, a de 0 ou a de menos 15? Não dá para saber. Então, nesse tipo de caso, não dá para eu aplicar a fórmula F igual a força vezes, trabalho igual a força vezes distância. Eu não tenho outra opção senão usar a ideia de que a área sobre um gráfico é o trabalho, tá bom? Então a gente vai ter que usar essa ideia aí. Então, letra A, vamos fazer primeiro A. Trabalho da força F de 0 a 4. Ele quer o trabalho de 0 a 4, então ele quer a área desse gráfico aqui, ó. Então, a área abaixo desse gráfico ela vai me dar o trabalho que foi feito por essa força de 0 a 4. Simples assim. Então, ó, o trabalho, nesse caso, é igual à área. E a área, nesse caso, é um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Base é aqui, ó, 4. Altura é aqui, é 10, dividido por 2. Ó, 4 por 2, 2, vezes 10, 20. Então, letra A, 20 joules. Certinho? E a letra B? Bom, de novo, trabalho para mim isso vai ter que ser igual à área, porque eu não sei, a força não é constante, então não dá para fazer força vezes distância. Só que agora ele quer de x igual a 4 a x igual a 10. Então ele está interessado agora é nessa região aqui, ó. Então é esse gráfico, é essa área que eu vou precisar calcular. Então, nesse caso, vai ser de novo, é um triângulo, né? Então é base vezes altura sobre 2. A base agora vale, não é 10, né? É 10 menos 4. Começa no 4 e vai até 10, então 6. Então 6. A altura é essa altura aqui. E essa altura aqui, ela vale essa altura. Ela vale menos 15 dividido por 2. Então, menos 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 1, 3, 6 vezes 5, 30, que é 0. 6, 1, 6 e 3, 9. Então, aqui ó, vai dar menos 90 sobre 2, que é igual a menos 45 joules. Aí você fala, mas é negativo? Nesse caso é negativo. A altura desse triângulo aqui, uma altura nunca é negativa, né? Mas nesse caso
para trabalho, o trabalho pode ser negativo. Quando que o trabalho é negativo? Quando a força quando a força é contrária ao deslocamento. Então, o que a gente tem nesse caso? Ó? Nesse caso, eu tenho o seguinte: o bloquinho está andando para cá, mas a força está sendo feita para cá. Então, a partir de 4 metros até 10, a força é contrária ao deslocamento. Quando a força é contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então, por isso que eu tenho esse menos aqui, tá certo? É fácil a gente ver isso, ó. Imagina a situação que eu tenho ali, ó. O bloco está com velocidade para cá. Só que a força está fazendo para cá, né? Porque a força aqui ficou negativa. Então, qual que é o ângulo que esse sujeito faz aqui? Ó? Esse ângulo é um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1, certo? Então, se você lembra lá que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, nesse ângulo aqui, quando você jogar 180, fica menos. Ó. Então, por isso que quando a força é contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, de 4 até 10, o bloco está andando para a direita, mas a força está para a esquerda, certo? Por isso que deu aquele negativo ali. Isso é um troço importante da gente saber. E na letra C, vou fazer tudo da mesma cor, na letra C ele quer saber o trabalho da força de 0 a 10. Ele quer no total aqui, ó. Como que eu faço isso? Tem dois caminhos. Eu posso calcular as áreas, aqui de novo, que na verdade eu já fiz, e somar essas áreas. Então, esse trabalho aqui, que é o que a gente chama de trabalho total, ele é o trabalho de 0 a 4 mais o trabalho de 4 a 10. Certo? Trabalho de 0 a 4, calculei, dá 20. Mais o trabalho de 4 a 10 eu calculei também, é menos 45. Então, esse trabalho total, ele é 20 menos 45. 20 menos 45 é menos 25 joules. Então, o resultado desse problema é isso. Você calcula as áreas. E aí, se você quiser o trabalho total, você soma as áreas. Ah, podia dar negativo? Podia dar negativo. Se as duas áreas fossem iguais, uma positiva e outra negativa, mas com o mesmo valor, a soma ia dar zero. Aí, pode ter trabalho zero? Pode, não tem problema nenhum. Vamos fazer esse outro exercício aí, o problema 3 da página 193. Ele é bacana que a gente consegue discutir algumas ideias. Então ele está falando que um corpo, né, essa bola azul que está aí, sofre deslocamento sob a ação dessa força de 30 newtons, que está mostrada, essa força para baixo aí. Só que ele não fala que essa é a única força que está atuando sobre o sistema. Tem outras forças atuando, mas eu não sei quais são. E também não me interessa, porque ele quer saber só o trabalho dessa força. Então perceba, sempre fique atento a esse tipo de coisa. Quando um problema te fala calcule o trabalho, a primeira coisa que você tem que se perguntar é trabalho de qual força? O problema tem que te falar. Se é o trabalho da força resultante? Se for, aí você faz a resultante e calcula o trabalho daquela força. Ou, se for também o trabalho da resultante, você pode calcular o trabalho de cada uma das forças separado e depois soma tudo. Nesse caso, ele está interessado só nessa força F em vermelho. Tem outras forças atuando? Provavelmente tem, mas não se preocupe com isso, porque ele só quer saber o trabalho dessa força F, tá bom? Então vamos ver como que a gente calcula isso aí. Então, ó, o corpo sofre um deslocamento percorrendo as trajetórias A, B, C, que está aí no desenho, e com essa força aí de 30 newtons. Primeira coisa, ele quer que você calcule o trabalho da força F de A até B. Então, para o cara fazer esse deslocamento aqui, ó, qual foi o trabalho dessa força daqui até esse outro ponto? Bom, a gente sabe que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O deslocamento é de A para B e a força está para baixo. Né? Então, qual que é o ângulo que a força faz com o deslocamento? 90 graus. Então, esse trabalho é a força, 30 newtons, o deslocamento está aqui, é 3 metros, vezes o cosseno de 90, que a força está fazendo com o deslocamento aqui 90, ó. Essa bola azul vai andar para a direita e a força está para baixo. Então a força e o deslocamento estão fazendo um ângulo de 90 graus. Mas se você olhar naquela tabelinha que eu fiz para você lá quando a gente estudou o vetor, você vai lembrar que o cosseno de 90 é zero. Então esse trabalho fica sendo 30 vezes 3 vezes 0, mas todo número vezes 0 é 0. Então qual que é o trabalho feito por essa força de A até B? É 0. Certo? Então, toda vez que a força fizer 90 graus com o deslocamento, o trabalho dessa força é 0.
Aí você fala, mas então por que é zero? Quer dizer que essa força não contribui para o deslocamento de A até B. Mas quem contribui? Deve ser uma outra força, que ele não me falou qual é. O que eu sei é que essa força que está aí não contribuiu. Essa bola você pode pensar que ela está em cima de uma mesa, por exemplo. E aí você arrasta essa bola em cima da mesa, de A até B, por exemplo. Essa bola vai ter peso, mas esse peso não influencia no deslocamento dela. Então, para você deslocar, você vai ter que fazer uma força na horizontal, né? Então, o peso, nesse caso, não realiza trabalho, tá bom? Vamos ver a B. O que está pedindo aqui na B? Na B, ele quer que você calcule o trabalho de B até C. Agora, eu quero nesse trajeto aqui, ó. O deslocamento agora é para baixo. Mas e a força? A força também está para baixo. Está no mesmo sentido do deslocamento. Então, aqui deve ter trabalho, ó. Então, é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Mas nesse ponto aqui, o deslocamento é para baixo e a força é para baixo. Eles estão em cima um do outro, né? As duas setinhas, se a gente for pensar assim. Então, o ângulo que eles fazem é zero. Então, o trabalho aqui é a força vezes o deslocamento. Não, desculpa, agora o deslocamento é 4. A força que não mudou, o deslocamento é 4. Cosseno de zero. Cosseno de 0 grau. O cosseno de zero, espero que você lembre, vale 1. Então, o trabalho é 30 vezes 4 vezes 1. 30 vezes 4, 120 joules. Então, o trabalho para ir de B até C é 120 joules. E na letra C, ele quer o trabalho total. O que é o trabalho total? O trabalho de A até C. Qual que é o trabalho da força F para quando a bola sai de A, vai para B e depois vai para C. Isso é o que a gente chama de trabalho total. Ele é a soma dos trabalhos. É trabalho de A até B mais o trabalho de B até C. Então, o trabalho total é trabalho de A até B, 0. Trabalho de B até C, 120. Então, o trabalho total é 120 joules. Vamos fazer um resuminho aqui rápido sobre a ideia de trabalho. Então, o trabalho positivo, o que isso implica? Implica aqui que força e deslocamento estão no mesmo sentido. Não precisa ser a força toda. Por exemplo, numa situação dessa, imagina um bloquinho aqui e esse bloquinho está escorregando para cá, para a direita. E eu tenho uma força puxando ele assim, ó. Essa força tem uma componente horizontal. Essa aqui é a componente horizontal da força. Ela está no mesmo sentido do deslocamento. Então, isso também vai me dar um trabalho positivo, maior que zero, tá bom? Então, toda vez que a força ou uma componente da força estiver na mesma direção do deslocamento, essa força vai produzir um trabalho positivo. Por que é importante você ter uma noção disso? Porque às vezes você está fazendo um problema e acha lá um valor positivo, né, ou negativo, e não interpreta. Nesse caso, o que você pode concluir aqui? Ó? Imagina que você tem ali um bloquinho. Estou tentando fazer uma linha reta, tá, gente? Às vezes é mais difícil. Imagina aqui um bloquinho. O bloquinho está se deslocando para cá, certo? E você tem uma força aqui com uma determinada inclinação. Certo? Aí você fez lá o cálculo bonitinho, com cosseno e tudo, e achou um resultado negativo. Não faz sentido, porque toda vez que a força ou uma componente da força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho vai ser positivo, certo? Então, mesmo que você fizer uma continha e chegar num resultado meio absurdo, você já é capaz de interpretar. E aí você refaz, olha onde você errou, tá? Então, trabalho positivo quer dizer que a força ou uma componente da força, uma vez que força é vetor, ela tem componente. Então, força ou componente da força no mesmo sentido do deslocamento, trabalho positivo. Aí, se o trabalho for negativo, é o contrário. O trabalho vai ser negativo quando força ou componente da força e o deslocamento estiverem em sentidos opostos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aqui um bloquinho, esse bloquinho se desloca para cá, mas eu estou fazendo uma força nesse cara aqui, ó. Estou puxando ele para cá. Pode ser com um ângulo ou não, tá?
Mas o importante é, se a força ou uma componente dela, nesse caso aqui, a componente dela está contrária ao deslocamento. O corpo vem para cá, mas a força está segurando ele. Quando isso acontecer, eu vou ter um trabalho negativo, certo? A gente fez um exemplo que envolvia isso naquele do gráfico. Então, toda vez que eu tiver trabalho negativo, eu sei que a força ou uma componente dessa força está contrária ao deslocamento. Então, quando a força empurra para um lado e o bloco vai para esse lado, o trabalho dessa força é positivo. Agora, a força empurra para um lado, mas esse cara vai para o outro lado. Trabalho negativo. Qual que é um exemplo? Imagina que eu estou tentando empurrar um carro ladeira acima, minhas forças acabaram, eu estou fazendo força para empurrar o carro, mas o carro começa a voltar. E eu não aguento segurar, eu faço força, mas eu vou descendo junto. Então, eu estou fazendo uma força para empurrar o carro para frente, mas o carro está voltando. Então, a força que eu estou fazendo realiza um trabalho negativo. Eu empurro para frente, o carro vai para trás. O deslocamento dele é contrário à força. Trabalho negativo. E no caso que eu empurro e o carro vai para o mesmo lado que eu empurrei, trabalho positivo. E, por último, pode acontecer do trabalho ser zero. Aí você fala assim, mas pode ter força, deslocamento e o trabalho ser zero? Pode. Esse caso aqui eu tenho que força e deslocamento fazem um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto. A gente viu isso naquele caso lá que o corpo estava indo de A até B. Ele ia de A até B, mas a força era para baixo. Então o deslocamento era para cá e a força era aqui. Fazia um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 vale zero. Então se o cosseno de 90 vale zero, na expressão f de cosseno quando for 90, isso aqui é zero. Então o trabalho é zero. Então essas são as três situações que pode acontecer para a gente. Trabalho positivo quer dizer que eu empurro para um lado, o objeto vai para aquele lado. Trabalho negativo quer dizer eu empurro para um lado, o objeto vai para o lado oposto. Trabalho igual a zero quer dizer que eu empurro numa direção que faz 90 graus com o deslocamento. Qual que é a outra chance de ter trabalho zero? A força ser zero. Se não tiver força, também não tem trabalho. Tá bom? Então, só um resumão aí para a gente ficar com essas ideias claras na cabeça. Muitas vezes vocês vão resolver exercício, sempre que terminar de fazer um cálculo, analisa, vê se faz sentido o resultado que você chegou. Se a força está no mesmo sentido do deslocamento, o resultado do seu trabalho tem que ser positivo. Se tiver contrária, tem que ser negativo. Se faz 90 graus, tem que ser zero.